Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um anime e mangá que já saiu tem um tempo. O anime saiu, se eu não me engano, em 2012 e o mangá começou a ser publicado um ano antes. Aqui no Brasil ele também chegou a ser publicado, já encerrou, foi publicado toda a obra e conta a história da garota chamada Reia. Ela era prisioneira da vontade dos seus pais. Ela teve as experiências que uma garota da idade dela teria. E com isso, a Reia ela procurava gritar, literalmente, para tirar aquela frustração que ela tinha no peito e tentar aliviar um pouco a carga emocional que ela vinha carregando. Certo dia, ela conhece um garoto que se chama Chihiro. Chihiro é o outro protagonista, né? O caso é esse casal, a Reia e o Chihiro, os protagonistas. E a história vai rodar em torno deles. Chihiro é um garoto ficcionado por zumbis que, por acaso, tinha vontade de trazer o gato dele de volta à vida. E ele, mexendo nas coisas do avô, encontrou um livro. Ele nem dava crédito que aquilo seria real, de um manual de como trazer zumbis mortos de volta à vida, né? No caso, trazer como zumbis. Então ele estava tentando trazer o gato dele, que havia morrido assim, e ao conhecer Reia, ela resolve ajudar. Aí ela pede para ele, né, caso ela morresse, trazer ele de volta e tudo. Quando eles fazem a poção e tudo, que vai trazer o gato de volta, ela fica com um pouco dessa poção guardada. E numa noite, ela na casa dela estava cansada da vida, por causa da pressão que ela vinha sofrendo. Ela resolve se matar, pois a poção usava uma erva venenosa, uma planta. No caso, usava hortênsia. Então, a Reia tenta se matar, só que não tem efeito. O veneno não faz efeito nela. Acontece que, após tomar o veneno, a poção acaba sofrendo um acidente e vem a morrer. Como ela estava com o veneno, a poção no corpo ainda, ela volta à vida. E aí começa a caminhar a história da garota zumbi, que passa a viver com o Chihiro e que, após morrer, conseguiu se libertar e viver a vida que ela não podia viver antes. Beleza, o anime é bacaninha e tudo, 11 episódios, 11? Se eu não me engano, são 11 episódios mesmo. E por incrível que pareça, os 11 episódios estão aqui, no volume 1 e 2. Então você imagina, é uma obra que tem 11 volumes. O anime chegou a adaptar apenas 2 volumes. Então tem muita história por vir ainda. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Vou falar de forma bem resumida. E o que eu vou falar aqui não desmerece que você assista o anime e leia o mangá. Porque eu recomendo que faça as duas coisas, para você ver até a diferença, que o anime dá um tom bem mais cômico para a obra, que nem no próprio mangá tem. Apesar de que o início dele é adaptado exatamente igual. Você pode olhar quadro a quadro, anime e mangá, que são iguais. Eu vou deixar algumas comparações aí. E, bem, após os eventos do anime, onde a Reia consegue a liberdade dela para poder viver a vida dela, acontecem alguns eventos que devem ser separados aqui. Primeiramente, tem alguns acontecimentos, como a garota que a gente vê chegando no final do volume 2 e que também aparece no anime, a Darin. Ela vem para ser a pessoa que tem mais informações a respeito da zumbificação, pois ela trabalhava em um laboratório junto com o pai, que mais para frente vai ser relevante tanto o laboratório quanto o pai. E então eles pesquisavam lá esses zumbis. Então ela é a pessoa que vai trazer mais informações. Então, após a chegada da Darin, ela diz que os zumbis duram poucas semanas, que a consciência deles vai se esvairindo aos poucos, mesmo o que eles conseguiram replicar com maior consciência não se comparava à Reia, que tinha sido uma zumbi, que ela demonstrava afeição por animais e plantas, mas ela não conseguia falar.
A Rhea fala, anda, conversa, ela sente até fome. Lógico que ela acaba comendo as hortênsias para manter o veneno circulando e manter a preservação do corpo. Então vai rolando a história e aí acontece dois fatos que são importantes nessa primeira parte que eu vou falar, que é o ataque da Rhea ao Chihiro. Os dois ataques, na verdade, vou já colocar de uma vez, são dois ataques. Um primeiro ataque que deixa ela em choque e ela resolve fugir, se esconder com medo de machucar ele. Aí tem um evento onde ele resolve caçar ela na cidade inteira, vai na casa dela e vai a um prédio, um shopping abandonado, que foi aonde eles se conheceram. Chegando lá, ele procurou, até que ele resolveu olhar num poço, onde ela ia gritar as frustrações dela, e ele vê ela, se jogou dentro do poço para não sair de lá nunca mais e não ferir ninguém. Aí ele vai, resgata ela, eles conversam e tudo, só que nisso ela começa a perder a consciência de novo, que é um dos casos, dos passos até o fim que o zumbi tem, que a Darin havia falado. E quando ela perde a consciência, ela ataca ele. Só que tá rolando um incêndio e a coruja roubou zumbi que a Darin tem, ficar vigiando eles, não consegue saber o que está acontecendo, nem para poder vigiar mesmo e nem para poder salvar o Chihiro, que caso a Rhea saísse do controle, ela iria atacar e as garras dela possuíam um veneno, uma substância que paralisava os zumbis, um calmante, vamos colocar assim. Então Chihiro acaba sendo atacado, é mordido pela Rhea e nesse momento ele, como era um maluco por zumbis, nem se importa de estar sendo comido ali. Aí ele fala que gosta dela e tudo, e isso faz com que a consciência dela volte. A relação entre eles era forte e tudo, ela também gostava dele, então isso tudo faz com que a consciência dela acabe voltando. Aí tem esses fatos e tudo, e começa o Babu, que é o gato dele, a ter sumiços assim durante a noite. Eles já haviam retornado à casa, estava tudo de bem, a Rhea não havia mais apresentado as fases confusas dela, não tinha as percas de consciência. Só que a irmãzinha do Chihiro fala com ele que o Babu sai toda noite para a reunião dos gatos, porque né, ela é uma criança, então ela acha que os gatos fazem reuniões. Então aí ele procura investigar isso, porque ele havia visto um gato morto. E como ele havia suspeitado, o gato dele havia atacado, porque ele estava apresentando a fase confusa somente à noite. Durante o dia ele era o gato que sempre foi, e à noite ele se tornava um zumbi assassino que saía caçando gatos. Então ele resolve pegar o gato e colocar numa caixa, só que acaba que a coruja da Darin entra em confronto com ele e danifica ele demais, tipo, machuca ele muito, arranca a perna, arranca membros dele, assim. Aí ele coloca o gato na caixa, leva embora, briga com a Darin por causa disso, e temendo que ele não conseguisse mais fazer o gato voltar no que era antes, ele resolve dar fim a ele. Ele resolve cremar o gato. E aí tem um segundo ponto que é o mais importante dessa primeira parte. A Rhea se joga protegendo o gato. Ela se joga no fogo, segura, apaga ele com o próprio corpo e se queima no processo, lógico. Só que como era um zumbi, ela não sentia dor. Aí a gente fica vendo que, como Fúria, o Chihiro havia prometido que ia cuidar da Rhea, que ia fazer de tudo para tentar acabar com a fase confusa dela. E ao ver que o Babu não conseguiu ser contido a fase confusa, e o Chihiro resolveu queimar, dá aquela sensação de que a Rhea achou que o Chihiro havia, em algum momento, iria se desistir dela e abandonar ela e cremar o corpo dela também. Mesmo que ela estivesse preparada para aquilo, ela não queria. E ela salva o gato e fala que quer viver com ele até os últimos momentos dele, ou seja, quando ele se decompor, o corpo dele entra em decomposição completa. E essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é envolvendo o Laboratório Zoma.
Nessa segunda parte, a gente vê o Chihiro indo com a Rhea e a Darin até o laboratório. Porém, antes dele decidir ir para poder investigar mais sobre a zumbificação e a fase confusa e tudo, a gente vê que a Darin conversou com a Rhea e explica para ela que ela é um zumbi totalmente diferente de todos os outros. E isso motiva a Rhea a querer ir para o laboratório, mesmo escondida. Só que o Chihiro descobre tudo e vai até o encontro delas no aeroporto. Aí eles viajam para o laboratório, que após várias escalas acaba chegando no Haiti. Acaba chegando no Haiti, que é onde eles descobrem que o laboratório foi fundado pelo avô do Chihiro. Então o velhinho Gaga, que é o avô dele, é mais cabuloso do que parece. E todo aquele teor cômico que a gente via no anime e que tinha um pouco ali no primeiro, segundo volume, vai cada vez mais se esvairando, vai virando uma história de suspense, com um pouco de horror aqui, até um pouco de gore, se você for ver, porque tem membros decepados, tripa, sangue voando para todo lado. A gente vai vendo que vai ficando cada vez mais para esse lado a história. E o romance meio que tá ali, ele é um plano de fundo, mas não é o principal. Então, chegando no laboratório, eles fazem vários testes, descobrem que a Rhea, apesar do corpo dela estar morto, uma parte do cérebro ainda funciona. E estudando mais a fundo, é essa parte do cérebro que mantém ela fora da fase confusa. Então, numa artimanha do pai da Darin, que é o chefe do laboratório no momento, Chihiro é jogado em uma selva para ser comido pelos zumbis que estão lá, os zumbis que já estão na fase confusa, então eles saem devorando qualquer coisa. E a Rhea é dopada e levada para a mesa de cirurgia, onde abrem o crânio dela, extraem um pedaço do cérebro, e ele consegue fazer uma poção que consegue retirar os zumbis da fase confusa. Poção essa que, durante um evento onde o pai da Darin acabou morrendo, é absorvida pelo gato do Chihiro, pelo Babu, que ataca ele, salvando o Babu, salvando o Chihiro, Darin e a própria Rhea, que nesse momento estava sem a memória, pois quando mexeram no cérebro dela, ela perdeu a memória. A única pessoa que ela lembrava era a Darin. Lembrava assim, ela sabia que conhecia a Darin, e realmente a única lembrança, a única pessoa, vou colocar entre aspas, o único ser com quem ela tinha contato antes da cirurgia, que ela mantém a lembrança, é o gato, Babu. Só que ela acha que o gato é dela e não do Chihiro, e que eles estavam em um hospital porque ambos estavam com a mesma doença. E eles estavam lá para ser tratados. Aí se encerra o segundo arco assim, com a Rhea sem lembranças, retornando ao Japão, o Chihiro voltando também, e o avô do Chihiro, que havia ido na ilha, no laboratório da Zoma, ficando lá, pois ele havia sido atacado pelo pai da Darin e acaba ficando muito machucado. E a gente tem uma surpresa aí, que de tanto tempo que ele vem pesquisando, o avô dele, o Jinchiro, acho que é Jinchiro, o avô do Chihiro, havia ficado com um corpo com aspectos zumbis também. Ele não sentia dor, ele envelhecia bem lentamente, e apesar de que todos os órgãos dele ainda funcionavam, que ele ainda estava vivo. Só que isso estava causando problemas, tipo perca de memória, perca da sanidade, na verdade. Ele ficava loucão lá, assim. E como ele era um zumbi, o melhor lugar para tratar ele era o laboratório, que era zumbi, assim, era meio zumbi, vamos colocar assim. O melhor lugar para tratar ele era o laboratório que ele criou. Então ele fica lá para poder se curar, e assim encerra a segunda parte. A terceira parte vai começar com Rhea retornando à casa dela, só que não se sentindo bem e tudo. Então ela acaba indo morar com a Darin, que é alguém que ela conhecia, e ela vai ficando na casa da Darin.
ela volta à escola, tudo, ela começa a viver a vida dela teoricamente normal. Como ela não lembrava do Chihiro, a Darin aconselhou que ele desse tempo para ela, porque eventualmente ela poderia retornar às lembranças, né? E com isso o Chihiro dá aquela distanciada dela e tudo. E um certo dia ele recebe uma carta do avô dele falando que era para ele ir até a montanha perto do Monte Fuji, onde tinha uma caverna de gelo, que ele acaba encontrando bem lá no início, pouco depois do ataque da Rei, onde ela perde consciência e ataca ele. Então aí eles têm um evento lá onde eles vão acampar e acabam descobrindo essa caverna. Ele não chegou a explorar ela muito, só que aí na carta tinha instruções para que ele fosse até o fundo da caverna, que ele ia encontrar um zumbi lá, congelado, num bloco de gelo, que era para arrastar ele até um poço que tinha no fundo dessa caverna e deixasse lá para descongelar. E aí que é revelado algumas coisas que haviam sido pontuadas assim, meio que por alto nos momentos anteriores, até mesmo ao ataque do Chihiro. Tem um dia onde a irmã do Chihiro vai até o túmulo da mãe para rezar e tudo, colocar oferendas. Como eles moram no templo, o túmulo está ali próximo, porque o cemitério fica nos fundos do templo. Então ela está lá, aí a Rhea vai procurar ela, porque né, já estava tarde, ela não tinha voltado, encontra ela lá. E a garotinha, a irmãzinha dele, acaba falando que se sentia bem com a Rhea porque lembrava da mãe dela. A Rhea é gelada igual a mãe. Aí você vê um flashback rápido, quando ela sente isso, de que a mãe dela estava toda enfaixada, e a gente não tem muita informação naquele momento, mas fica pensando que ela também é uma zumbi. E você fica pensando assim, poxa, a mãe dela também é um zumbi? Ou não? Será que ela só estava doente? Ou ela era fria mesmo? Então, ela acaba desaparecendo da história, a mãe dela fala que ela foi viajar e não voltou. E acabou morrendo, aliás. E nisso, quando o Chihiro está descongelando a zumbi, ele resolve ligar para Darin. Ela vai com ele até o encontro dele, ele dá as informações. Eles chegam lá, a zumbi está acabando de descongelar, e ela começa a contar a história que o avô havia pedido que ela contasse. A história da mãe do Chihiro, que havia se acidentado. E que nesse acidente, tanto o Chihiro quanto a irmã estavam no carro com ela. Somente ela veio a ficar muito ferida e que eventualmente foi levada à morte no hospital. As crianças não sofreram nenhum arranhão nesse caso. E antes de morrer, a garota, a mãe do Chihiro, pede que o pai dela transformasse ela em zumbi, porque ela sabia das pesquisas, que ela participava das pesquisas com ele. Então ela sabia e pediu que ela tinha uma promessa para cumprir para eles, levar eles no parque de diversão e coisas assim, que a irmã do Chihiro nunca havia ido ainda. E, bem, ela é transformada em zumbi, e nesse momento que a zumbi está contando isso, o Chihiro começa a ter uns flashbacks e uma dor de cabeça muito forte, e ele se lembra de por que ele era tão fascinado com zumbis, e que isso tinha a ver com a história da mãe dele. Que nesse dia que ele vai no parque de diversão, ele fala, a mãe se curou muito rápido, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim, ela vira e fala, eu tenho um segredo contra você, mas vocês não podem contar pra ninguém. É porque eu sou uma zumbi. Aí ela conta, aí o Chihiro, mãe, legal demais, ela é um zumbi, não sei o quê. E, tipo, nesse momento ele começa a gostar de zumbi. Só que o que mais impacta ele é o que acontece após o desaparecimento da mãe dele. Que ela vai morar com o avô numa floresta, num campo, e eles, sabendo disso, vão até lá, tanto ele quanto a irmã. E como havia passado um mês e ela havia entrado na fase confusa, ela não se lembrava deles. Então ela pediu ao pai dela que, mesmo ela não tendo consciência, mantesse ela no mundo enquanto os filhos dela também estavam aqui, mesmo que ela não pudesse, o máximo que ela pudesse, aliás.
porque eventualmente ela ia se decompor, pois ela era um cadáver. E ao chegar até a casa onde a mãe dele estava, Chihiro e a irmã acabam vendo ela só pela metade do corpo, totalmente sem consciência, acorrentada na parede e gritando loucamente, querendo atacar eles. E isso traumatizou as crianças, eles esqueceram de tudo em relação ao acidente, à morte da mãe, a ela ter se recuperado e contado que era um zumbi, e o próprio dia que chocou eles. Aí o Chihiro, quando a zumbi está contando, acaba se lembrando disso. E a zumbi conta mais coisas, conta toda a história da criação da poção e tudo, conta que o avô dele já viveu vários séculos e que ele era um cara que estudava medicina e tudo, lá na vilazinha dele, pois havia tido contato com um médico, e que numa tragédia onde toda a vila havia adoecido, inclusive a própria esposa dele assada, ele resolve ir até a cidade, roubar medicamento do ocidente que tinha na capital. Ele consegue, rouba, leva, mas chega tarde. Todos da vila haviam morrido, inclusive a própria esposa dele, e ele resolve criar a poção para poder trazer todo mundo de volta. Com isso, ele consegue, após vários testes, trazer na última pessoa que ele tenta, no último cadáver, que no caso foi a esposa, ele consegue trazer ela de volta, só que completamente sem consciência, e ele acaba tendo que sacrificar ela. Ele foi odiado por todas as pessoas que tinham sobrevivido, que estavam ali próximo, porque falavam que ele estava lá abusando dos cadáveres. E o médico, que havia ensinado ele, que morava próximo, acolhe ele e começa a cuidar dele. Como ele envelhecia lentamente, devido já ao contato com o veneno, e isso foi só aumentando, porque quanto mais ele continuou pesquisando, mais ele lentamente envelhecia. Ele acaba sendo afeiçoando a filha do médico, que demonstrava ter interesse nele desde sempre, e que em um certo momento se torna a segunda esposa dele, que no caso é a zumbi que está contando a história pro Chihiro. Apesar de eu estar aqui contando tudo, eu vou dar um parecer no final. Então, ela ajuda ele nas pesquisas, depois de descobrir que ele fazia isso, pois ela seguiu ele um dia, quando ele saía à noite, que ele dizia que tinha reunião de médicos, e ela estava desconfiada que ele estava, na verdade, traindo ela. Então, ela resolve seguir ele e descobre que, na verdade, ele fazia essas pesquisas. Então, aí eles começam a fazer pesquisa e tudo, só que ela um dia fala assim, quem morrer primeiro transforma o outro em zumbi pra gente continuar pesquisando, que aí vai ser mais fácil ajudar. Beleza, ele mesmo contra a vontade acaba concordando e achando que não ia precisar fazer isso. Só que, por uma coincidência, ela vem a falecer após comer um cogumelo venenoso. Como ela mesma diz, aquele acidente aconteceu. E ele transforma ela em zumbi, como foi prometido entre eles. E com isso ela começa a viver. Só que ela estava já entrando na fase confusa. Ele ainda não havia descoberto como impedir essa fase. E eles decidem fazer um novo experimento, que é congelar para no futuro descongelar e conseguir trazer de volta, porque congelado preservaria mais tempo e ao descongelar a consciência poderia ser trazida de volta. Funciona, só que após descongelar o corpo de um zumbi acaba se deteriorando muito rápido e é o que acaba acontecendo com ela. E ela fala que fica feliz do avô, antes de acabar de morrer, do avô dele ter conseguido uma terceira esposa que deu filhos, netos para ele, e que ela não pôde fazer isso e que agora ela está feliz porque estava indo encontrar com ele. Ou seja, a gente descobre que o avô dele havia morrido nesse caso. Enquanto tudo isso está rolando, vem a parte, assim, o clímax da última parte da história.
que é a Rhea perder a consciência e começar a atacar pessoas aleatoriamente, até que o Chihiro vai ao encontro dela, depois de chegar em casa e descobrir que o pai dele havia sido atacado e a irmã também, somente o pai ter sido mordido. E a prima dele também havia sido atacada, só que a prima acaba atraindo ela até o colégio, de certa forma, e eles prendem ela no auditório. Aí o Chihiro chega e fala que se até o amanhecer ele não sair, que é para poder abrir as portas e resolver o que está lá dentro acontecendo. Se ele tiver salvado ela ou não, se ele tiver salvado, ele vai sair antes. Mas se não, é para ela chamar a Darin, que a Darin vai saber como dar um fim a essa história. Ou seja, ele falou que se não conseguisse trazer a Rhea de volta, só poderia matar ela. Aí ele vai, entra lá, tenta conversar, tenta deixar ela morder para ver se o gosto dele faz ela recobrar a consciência. Aí o pai dela aparece, fala que teve na Zoma, conversou com o vô dele, que explicou toda a história, tudo sobre os zumbis. E que ele acredita que o Chihiro é a pessoa que pode trazer a Rhea de volta. E isso desenvolve ali, assim, tipo, tudo essa parte acontece nos 2 últimos volumes. Da Rhea sem consciência atacando os corpos e a conversa com a zumbi praticamente. E a gente vê que a Rhea acaba recobrando a consciência, descobrindo tudo, quem era ela, porque ela havia esquecido até quem ela era, depois do evento deles mexerem no cérebro dela. E com isso, ela recobra a consciência e se vê banhada, completamente de sangue para todo lado, e não vê o Chihiro em nenhum local. Então ela percebe que havia devorado ele. A história vai, corta, mostra ela vivendo na floresta, numa cabana que ela havia encontrado, e a prima dele, a Anko, indo procurar ela, para chamar ela para aniversário de 1 mês da morte de uma certa pessoa. Eles não falam quem é essa pessoa em nenhum momento. Fala que o Babu morreu 2 meses após a morte, 1 ano da morte, aliás. E que o Babu havia morrido 2 meses atrás, no caso, 2 meses atrás, e que o corpo dele se deteriorou por completo. E que, diferente do Babu, a Rhea estava sempre com a mesma aparência e tudo, não envelheceu nem 1 segundo, o corpo dela não deteriorou, nada aconteceu. E como havia passado 1 ano daqueles eventos, eles foram para o velório, a comemoração, né, de 1 ano, porque lá eles comemoram, aparentemente. Eles foram fazer a homenagem. Aí tinha um banquete e tudo, a Rhea está lá comendo as folhinhas dela, e em nenhum momento fala quem é a pessoa que está morta, mas tem certeza, a todo momento, que está falando do Chihiro, pois ela devorou ele, né? E tudo leva a crer que é o Chihiro. Até que ela vai sair do salão e abre a porta e dá de cara com quem? Ela literalmente dá de cara, ela bate, choca cabeça com cabeça. Chihiro. A gente descobre que, na verdade, a morte ali que está sendo homenageada é a do avô dele. E basicamente o anime acaba com os dois, o mangá acaba com os dois conversando, onde ele lembra o que ela falou, que gostava dele, quando ela recobra a consciência, quando ela está recobrando a consciência, ela fala que gosta dele, só que ela não tinha noção do que estava acontecendo ao redor dela, então ela não sabia se ele tinha ouvido ou não. Aí ele pede para ela contar o que ela havia falado, e a Rhea fala: eu queria ter te dito que você estava delicioso. Foi basicamente isso. Ela falou que foi gostoso comer ele. E a gente descobre que quando ela devorou, na verdade ela devorou o coração dele. Que como ele havia mexido com veneno e havia sido mordido várias vezes, e ao ser mordido naquele momento, o veneno entrou no corpo dele, que foi o que manteve ele vivo, mesmo tendo o coração devorado. E a explicação ali que a Darin dá é que, em caso de transplantes, isso até já vi em casos reais, assim, sendo falados, a memória de uma pessoa é passada para outra, através desse órgão. Não faz sentido nenhum,
mas é como se o órgão tivesse carregado a memória. E isso é o que acontece ali no caso da Rhea. Ao absorver, comer o coração dele, as memórias dele foram passadas para ela, então ela se lembrou de quem ela era e tudo mais, e saiu permanentemente da fase confusa. E a história acaba assim. Ele foi salvo ali, levado, viveu um tempo com coração artificial e agora estava retornando após uma cirurgia onde ele conseguiu um doador de um coração para ele. E tudo isso foi bancado pelo pai da Rhea, no caso. E tem um capítulo bônus, mostrando no futuro duas crianças, uma menina mais velha e um garoto mais jovem um pouco, que estão indo até um túnel onde tem um espírito que atende desejos e que precisa fazer um ritual, levar hortênsias e oferecer a ele, que é a comida preferida deles, no caso. E a gente descobre que esse espírito é a Rhea. Ela ainda tinha a mesma aparência jovem, a única diferença é, como a gente pode ver, no volume 1 ela tinha os cabelos negros e no final ela está com os cabelos brancos. Aparentemente ela manteve a forma jovem, porém os seus cabelos acabaram envelhecendo. E é isso aí, né? Essa é a história de Sanka-Rhea. E eu sei que falei aqui de forma bem resumida e contei toda a história, mas eu recomendo fortemente que, se você teve interesse após eu assistir esse vídeo, que vocês assistam o anime e que, se tiverem a oportunidade, leiam o mangá. Mesmo que seja por scan, ou que consiga comprar em alguma forma, ou que vocês até tenham, mas ainda não leram, como foi o meu caso, que estava guardado aqui. Mesmo eu resumindo toda a história, isso nunca vai substituir a experiência de realmente ler, pois vocês vão ver que, apesar de dar todo indício de que é um romancezinho, não é. É uma história bem mais séria, assim. É um pouco clichê, principalmente o final dela, de que tudo acabou bem, ninguém morreu, né? Aliás, o avô dele morreu, mas isso aí era inevitável, ele já era bem velho, mas bem velho mesmo. Então, eventualmente, ele iria morrer. A gente esperava, a todo momento, como a própria Rhea esperava que ela fosse morrer também. A gente não vê isso acontecer. Se fosse fazer alguma reclamação, seria somente esse final, clichêzinho assim. Porém, clichê não é ruim. É um final que eu gostei, mas que poderia ter sido melhor. E é isso aí, galera. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para receber quando tiver mais aí. E então, valeu, falou, fui!